começar aqui, gravando, aí aparece lá em cima, né, que estou gravando. Nós vamos trabalhar hoje com as ondas estacionárias, que é uma matéria um pouquinho chata, mas eu vou passar para vocês toda a formalidade matemática dela, só que eu vou depois mostrar que dá para a gente resolver exercício simplificando. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês o videozinho, né, para vocês verem o que é uma onda estacionária. Não adianta nada eu ficar falando e não mostrar. Aí tem que procurar o outro vídeo aqui também, esqueci. Eu quero mostrar um experimento de laboratório e mostrar também uma câmera colocada dentro de um violão. Não sei se vocês já viram isso. Vou mostrar para vocês primeiro aqui. Alguém mandou um chat aí, deixa eu ver. Rafaela, acho que vocês apertaram algum lugar para tirar print e mandar na conversa. Foi no mesmo botão que eu apertei aqui, sem querer. Então aqui, ó, vamos ver aqui. Vamos ver se... Eu apertei sem querer. Acho que acontece. Aqui, ó, vamos ver. Compartilhar a janela. A Rafaela de novo apertou o botãozinho. Vocês estão vendo aí? A janela, o vídeo? Nem tô apertando em nada, não entendi. Ó, se não tiver saindo som, vocês me falam. Tá. Tá saindo som. Beleza, então. E tá picando? Como é que tá? Tá normal. Para sabermos mais sobre as ondas estacionárias, usaremos uma mola helicoidal de aço comprida, também conhecida como mola Slink. A mola Slink, quando esticada sobre uma mesa lisa, pode ilustrar a propagação de ondas e a formação de ondas estacionárias, que são aquelas formadas por meio da interferência de ondas se propagando em sentidos contrários. Se gerarmos uma onda na mola, ela se propagará em um sentido, e ao ser refletida, retornará em sentido contrário. Podemos ainda movimentar a mola de modo que a onda gerada encontre uma outra onda, provocando interferência entre elas. Nas regiões onde ocorrem interferências construtivas, se formarão ventres, que são os pontos onde a mola vibra mais. Já onde ocorrem interferências destrutivas, se formarão os nós, que são os pontos onde a mola praticamente não vibra. Podemos ainda diminuir a frequência de vibração fazendo com que o comprimento da onda estacionária aumente. Da mesma maneira, se aumentarmos a frequência de vibração, podemos ver que o comprimento de onda da onda estacionária diminui. Assim, quanto maior a frequência de oscilação, menor será o comprimento de onda e mais nós e ventres serão formados. Bacana, né? Diminuir Então, a frequência. aqui, deixa eu tirar o som para eu poder falar. Aqui, ele está oscilando uma frequência baixa, então você percebe dois ventres de vibração, né? Um aqui. Vocês estão vendo o cursor do mouse para eu saber se o Skype mostra Sim. o cursor do mouse? Tá. Então aqui vocês têm um ventre de vibração, aqui tem outro, eles vão se alternando, ó. Aumentando, isso acontece por reflexão da onda, né? A onda reflete e aí eu formo uma onda estacionária. Se eu aumento a frequência de vibração, deixa eu ver se vai mostrar de longe. Eu aumento a quantidade de ventres dessa onda. E não é qualquer frequência que cria uma onda estacionária, tá? É necessário ter uma frequência bem específica de vibração para você criar essa onda estacionária. Olha só. Aqui, ó. Opa. Aqui você pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventres de vibração nessa frequência que ele está fazendo. Então você pode criar ondas estacionárias fazendo o negócio oscilar repetidamente. Aqui a fonte de vibração é a mão dele. Você fala assim, para que a gente estuda isso, né? Por que a gente estuda essa doideira aqui? A gente estuda isso
Porque todo e qualquer instrumento musical funciona através de ondas estacionárias. Seja uma corda vibrante, seja um tubo sonoro, qualquer instrumento musical funciona através de ressonância e as ondas estacionárias são causadas por interferências, ressonâncias e assim por diante. Olha só esse vídeo para vocês verem. O cara coloca uma câmera de alta resolução dentro do violão, virado para a boca do violão. Dá para você notar, né? Notar que toda corda desse violão está oscilando, né, de acordo com as frequências bem específicas da corda vibrante. Então nós vamos começar analisando as cordas vibrantes, que elas são menos difíceis. A Rafaela mandou 3 prints meus. Então aqui, ó, vamos lá. Eu vou compartilhar agora. Agora tem que pegar a mãe aqui. Compartilhar lá o sketchbook. Cadê? Então vamos lá. Então nós vamos começar analisando as cordas vibrantes. E vamos lembrar aqui aquela equaçãozinha para determinar, né, a velocidade de propagação de uma onda numa corda vibrante. Então vou fazer aqui um desenhozinho de uma corda, ó, bem simples. Não, mas vermelho não, vermelho fica feio, né? Preto. Essa corda aqui, ela tem um certo comprimento, ela tem que ser fixa, né, nos 2 pontos, ou seja, nessa bolinha preta e aqui ela não vibra. No violão você consegue fazer isso? Deixa eu pegar meu violão, esqueci de mostrar para vocês, peraí. Aqui, ó. Aí, deixa eu tentar alternar aqui. Ó, no violão, estão me vendo agora? Existe esse negocinho aqui, ó, branquinho, desse lado, perto do braço, perto aqui de onde a gente afina as cordas. E existe aqui, ó, esse fundo virtual aí tá foda. Deixa eu desabilitar esse fundo virtual. Só para mostrar. Tem esse aqui, desse lado, onde a corda está presa. E tem aqui também, onde a corda está presa. Então a corda vibra presa em 2 extremidades, tá? Eu vou tirar o microfone aqui, o fone, para vocês ouvirem melhor o violão. Ó, a corda solta, essa aqui é a 6ª corda do violão. Ela vibra numa frequência grave, né? Então, é bem grave. Essa aqui é a 5ª corda, ó. Ela é mais aguda um pouco. Essa é a 4ª corda, 3ª, 2ª e 1ª. Todas elas têm o mesmo comprimento, né? Ó. As cordas do violão têm o mesmo comprimento de vibração. O que define
essa corda aqui ser mais grave e essa corda ser mais aguda? É porque elas têm grossuras diferentes. A primeira corda do violão é grossona, é fininha, né? Essa aqui, a corda de baixo, é a primeira. Ela é a fininha. E essa aqui é grossona. E outra coisa é aqui, ó. Eu posso alterar, né, a tensão na corda para ela vibrar mais grave ou mais agudo. Olha só. Se eu aumentar a tensão, olha o que acontece. Ficou mais agudo. Diminuindo a tensão, ficou mais grave. Tá vendo? Então, existem algumas coisinhas que a gente vai trabalhar aí para ver. E eu já mostro de novo para vocês o violãozinho. Vamos lá para... Então, o comprimento da corda, o comprimento de tudo na física, sempre que vocês virem essa letra L, é comprimento, tá? Então, a gente vai chamar isso aqui de L, que é o comprimento da corda total. Vai ser sempre uma corda de comprimento L. A onda, para ela caminhar aqui, para eu criar uma onda que anda nessa corda, assim, ó, numa certa direção, né, essa onda, ela pode ter vários aspectos. Vou desenhar isso aqui só para simbolizar uma ondinha mesmo andando na corda. Ela caminha com uma certa velocidade v. Gente, durante alguns exercícios aí eu falei para vocês, né, que a velocidade de propagação de uma onda numa corda depende de duas coisas. Depende da força que eu faço aqui, ó, para esticar ela. Então eu faço duas forças aqui, né, força de tração nela. E eu puxo a corda para a direita, a corda me puxa para a esquerda, né? Então você faz, ou eu puxo a corda para a esquerda aqui e ela vai ser puxada para a direita. A gente tem duas forças que estica essa corda dividido pela densidade linear dessa corda, que a gente colocou a letrinha Mi. Isso aqui então já mostrei para vocês, já falei para vocês que é o comprimento, a massa da corda dividido pelo comprimento. Então, uma corda tem densidade linear em quilogramas por metro. Tá? Uma corda mais fina tem densidade linear menor. Tá? Então, ó, vocês vão colocar assim uma corda fina. A gente tem um Mi baixo. Corda grossa, Mi alto. Ok? E aí, o que eu faço? Como que eu trabalho com isso aqui? Eu quero colocar essa corda para vibrar. A maneira mais fácil de fazer essa corda vibrar é simplesmente eu bater nela, no meio, e aí ela vai vibrar para cima e para baixo. A gente chama de o primeiro harmônico de uma corda, tá? O primeiro modo normal de vibração. É simplesmente eu pegar, puxar ela para baixo e soltar. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Vou desenhar alguns harmônicos, então deixa eu só copiar isso aqui e desenhar algumas aqui de novo. Depois a gente vai desenhando vários harmônicos. Não, vou desenhar, deixa aqui copiado. Aqui, ó. Então, puxei ela para baixo, para cima, ela vai fazer isso aqui. Ela vai fazer, uma hora ela vai fazer a barriguinha para cima. Uma hora ela vai estar oscilando assim. Outra hora ela vai estar oscilando assim.
oscila para cima, oscila para baixo, oscila para cima, oscila para baixo. Então esse aqui, que é tipo uma corda presa, só presa nas duas extremidades, sem nada acontecendo além disso, é o que a gente chama de primeiro harmônico. Harmônico é um termo técnico, tá? Para falar que ela está vibrando com uma barriga só. Primeiro harmônico ou o modo normal de vibração. O que está acontecendo aqui nessa corda? Ela tem um comprimento L, né? Toda vez a gente vai falar do comprimento da corda, vamos chamar de L. Então, ó, opa. Ela tem o seu comprimento L. E eu tenho, lembra que ora a onda está para cima, ora ela está para baixo. Então, se eu imaginar uma onda completa, a gente sabe que uma onda completa, ela é isso aqui, né? Ó. Uma onda inteira, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter uma crista e um vale, para eu ter um comprimento de onda inteiro, né? Então, sempre que eu tiver uma crista mais um vale, eu tenho uma onda completinha. Aqui eu não tenho, ora eu tenho uma crista, ora eu tenho um vale. Eu nunca vou ter uma onda inteira no primeiro harmônico. Então, no primeiro harmônico, como a corda está vibrando barriga para cima ou barriga para baixo, eu vou ter dentro do primeiro harmônico somente meia onda. E aqui está o macete de qualquer onda estacionária. Você não vai contar quantas ondas existem ali dentro. Você vai contar quantas meias ondas existem. Tá? Parece estranho, mas facilita. Olha só. Isso aqui é meia onda. E isso aqui também vai ser meia onda. Então, toda vez que tiver um exercício de onda estacionária, você vai contar quantas meias ondas existem ali. No primeiro harmônico, eu tenho uma barriga só, né? Um ventre de vibração. Tá? Então, você tem meia onda só, uma meia onda, dentro de um comprimento L. Então, o macete é o seguinte, você vai olhar quantas meias ondas existem no primeiro harmônico, depois na hora que eu mostrar o segundo, vocês vão ver o que eu estou falando direitinho. No primeiro harmônico eu tenho uma meia onda só, dentro de um comprimento L. Então, vamos supor, se a corda tiver 2 metros, né? Eu vou ter que meia onda equivale a 2 metros, porque essa corda está vibrando ora para cima, ora para baixo. Ora para cima, ora para baixo. Né? Então, essa corda de 2 metros de comprimento, ela está proporcionando meia onda. Ou seja, se essa onda tivesse inteira dentro da corda, eu precisaria de uma corda com o dobro de comprimento. Porque meia onda equivale a 1 L. E uma onda inteira equivaleria a 2 L's. Então, no primeiro harmônico, eu vou ter uma onda que teria um comprimento de onda com o dobro do tamanho do tubo, da corda, do que tiver ali acontecendo. Tá? E a partir daqui a gente começa a desenvolver, porque quando a gente fala de ondas sonoras, que essas cordas vibrantes, os tubos sonoros, isso é tudo a física dos instrumentos musicais, e cai, tá? Isso é tudo para falar de som. E a característica mais importante de um som, de uma onda, é a frequência dele, né? Então, a partir disso aqui, a gente quer determinar qual que é a frequência de vibração do primeiro harmônico quando eu tenho cordas vibrantes. Aí tem que lembrar da equação clássica, né? Como velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência, o comprimento de onda é a velocidade de propagação dividido pela frequência. Certo? A partir disso, a gente substitui uma na outra. Ó, eu vou substituir essa equação aqui na equação de cá. Então, vou chamar essa aqui de equação 2, ó. E essa aqui de equação 1.
Então, substituindo 2 em 1, igual o livro de física faz para a gente, que essa matéria é complicada, quanto mais detalhado tiver, melhor. Substituindo a equação 2 na equação 1, o que fica? V sobre F, que é o lambda, é igual a 2 L's. Ou seja, vamos multiplicar cruzado? A frequência, quando eu falo de cordas vibrantes, a frequência do primeiro harmônico, passo o F para lá e o 2 L's para cá, é a velocidade dividido por 2 L's. Como assim? Lembra que eu falei que não é qualquer frequência que faz uma corda vibrar harmonicamente? Eu tenho frequências bem específicas. Se eu tiver uma corda, por exemplo, de 2 metros de comprimento, ela só vai vibrar no primeiro harmônico se eu tiver uma frequência que vai ser igual à velocidade da onda naquela corda, dividido por 2 L's, que é 2 vezes o comprimento dela. Esqueci de colocar aqui, ó, L é o comprimento. Então, o cara que faz o violão e o cara que constrói as cordas do violão, né, eles sabem disso, porque ele precisa saber disso. Então, essa aqui é para saber qual frequência a corda vai vibrar, né? Essa aqui é a frequência do primeiro harmônico. Eu vou mostrar do segundo harmônico. Eu vou salvando as telas, como sempre, tá? E aí, depois eu mando para vocês. Aqui só tem uma desvantagem, não dá para tirar print igual a gente tira, tem que ficar salvando as fotos, mas de boa. Então aqui está o primeiro harmônico, aí depois eu comparo com o segundo. Ó. O que seria o segundo harmônico? Pegando a cordinha aqui. O segundo harmônico seria aumentar a frequência um pouco. E em vez dela vibrar barriga para cima, barriga para baixo, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso acontece naturalmente, tá? Ao aumentar a frequência, a corda passa a vibrar assim, ó. Eu tenho um vídeo ali que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Então ela vai fazer, ora, isso aqui. Então vou desenhar até de cor diferente, quer ver? Ora ela vai fazer isso que eu estou colocando em verde. Então uma hora a corda vai estar assim, ó. A parte esquerda dela vai estar para cima e a parte direita dela vai estar para baixo, dividindo ela ao meio. E ora ela vai estar ao contrário. A parte que estava para cima vem para baixo. E a parte que estava para baixo vai lá para cima. Então ela fica alternando. Uma parte sobe, outra desce. Sobe, desce, sobe, desce. Vai fazendo isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Calma aí. Vendo aí o vídeo? Apareceu? Sim ou não? Tá aparecendo aqui. Beleza. Ó. Então tá vendo aqui que ele colocou uma frequência bem específica, 33,9 e tal. Esse não é nem o primeiro nem o segundo harmônico, é o terceiro harmônico. Como que eu sei? Tem 3 barriguinhas. Olha lá. E aí, olha só, ele está mudando a velocidade de propagação da onda. Porque ele está mudando a tração na corda, ele está puxando mais a corda. Ó. Então ali ela estava no primeiro harmônico, ó. Terceiro. Primeiro harmônico. Tá vendo como ela agora está para baixo, ela vai para cima e para baixo, para cima e para baixo.
Agora ele está caçando o segundo harmônico. Quer ver? Aí, ó. Segundo harmônico. Ó, bonitão. Vamos ver se ele vai mexer aí. Ó, ali tava em quarto harmônico, ó. Vê? Vou ver se eu consigo parar lá. Ó, uma barriguinha, duas barriguinhas, três barriguinhas, quatro barriguinhas. Quarto harmônico. Terceiro. Então ele não está mexendo na frequência, ele está mexendo na velocidade de propagação da onda. Vamos ver se aqui ele vai mexer a frequência. Ó. Primeiro harmônico, mexendo a frequência. Música chata. Vamos ver, vamos aumentar a frequência. Tá subindo aos pouquinhos, olha a mão dele, mexendo aos pouquinhos no dial ali, ó. Achou o segundo harmônico. Você pode notar, gente, que durante o primeiro e o segundo harmônico, não tem nada muito bem definido, olha só. Ó. Olha que bacana, aqui é o primeiro harmônico. Aí ele vai caçando a frequência do segundo, tá tudo bagunçado, a onda não tá vibrando direito. A hora que ele acha a frequência do segundo harmônico, ó, quer ver? O negócio se organiza, olha que bacana. Então é uma frequência muito específica para ela vibrar bonitinha assim, para uma onda estacionária bonitinha assim. Vai mexendo, ó. A hora que ele começa a mexer, bagunça tudo de novo. Nenhum harmônico, isso aí não é nada, ó. Tudo bagunçado. A hora que ele achar a frequência do terceiro harmônico, vocês vão ver que vai tudo se alinhar. Ó, ficou tudo bonitinho, tá vendo? Terceiro harmônico achou a frequência. E aí ele pode ir aumentando a frequência para achar outros harmônicos. O que vai fazer agora? Vamos ver. Eu acho que será que ele vai usar? Ah, não, ele vai mostrar a refração de onda em corda. Isso é bacana também. Eu tenho uma corda mais grossa e uma mais fina. Mas notaram aí que dá para você ter vários harmônicos, né? Vou mudar a tela aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu falei para vocês contarem as barriguinhas, né? Então, segundo harmônico. E não é mais modo normal, a gente fala o segundo harmônico mesmo. No segundo harmônico, eu tenho o quê? Ó, isso aqui é meio comprimento de onda. E isso aqui é mais meio comprimento de onda. Então, tem 2 meios comprimentos de onda. Ou seja, né? 2 meios comprimentos de onda, que é a mesma coisa que um lambda só. Esse lambda, ele está onde? Ele está dentro daquele comprimento L da onda. Então, eu vou ter um lambda dentro do comprimento L da corda. De novo, V é igual a lambda F. Vou escrever aqui de novo, ó. Então, lambda é igual a V sobre F. Substituindo uma equação na outra, eu fico com V sobre F igual a L. Trocando as coisas de lado, passo o F para cima, o L para baixo, a frequência do segundo harmônico em uma corda é L sobre V. Qual que é a diferença do primeiro harmônico para o segundo? O primeiro harmônico era F igual a L sobre 2V. Não era? A do segundo harmônico é F igual a L sobre V. Aí depois eu vou mostrar para você eu escrever ali as equações todas. Vamos só ver o terceiro harmônico, que aí a gente já pode ver um padrão. Aqui, ó. No terceiro harmônico, que a gente viu no filme, no videozinho também, a onda estava assim, ó. Barriguinha para cima, barriguinha para baixo,
barriguinha para cima. Uma hora ela tá assim, outra hora essa parte aqui, ó, esse terço da onda, a onda é dividida igualmente, tá? 1/3, 2/3, 3/3, a corda, desculpa. Essa parte que estava para cima vem para baixo. A parte que estava para baixo vai para cima. E a parte que estava para cima vai para baixo. Então elas se alternam, elas ficam alternando. E esses pontos aqui são os pontos onde a corda não está vibrando. Eles são chamados de nós de vibração. Isso aqui é um nó de vibração. Quantos nós tem o segundo harmônico? 3. 1, 2, 3. Porque as extremidades são sempre nós de vibração. Quantos nós tem o terceiro harmônico? 4 nós. E quantos nós tem o primeiro harmônico? 2, que são as extremidades só. Você pode contar os nós, mas eu acho mais fácil contar as barriguinhas. Então aqui, ó, o terceiro harmônico acontece quando? Acontece quando dentro daquela mesma corda, é a mesma corda, só estou mexendo na frequência de vibração. Dentro da mesma corda de comprimento L, eu tenho 1/2 comprimento de onda, 2 meios comprimentos de onda, 3 meios comprimento de onda. Por isso que eu falei que fica mais fácil contar quantos meios comprimentos de onda, quantas metades eu tenho. Eu tenho 3 metades. Uma metade, que é uma crista, outra metade, que é um vale, outra metade, que é uma crista. Então, eu tenho 3 meios comprimentos de onda dentro do mesmo comprimento L. Lembrando que V igual a lambda F, ou lambda igual a V sobre F, passa dividindo, eu chego na equação do terceiro harmônico. Ó, multiplico cruzado. 2 passa multiplicando. Então vai ficar... vamos substituir, né? Mas antes eu vou trocar aqui. O lambda vai ser 2L sobre 3, certo? 2 passa multiplicando, 3 passa dividindo. Substitui o lambda por V sobre F. E multiplica cruzado de novo. Fica 2L vezes F igual a 3V. Ou seja, a frequência do segundo harmônico é 3V sobre 2L. Então, aqui, ó. Fazer uma colinha aqui, que sobrou um espaço para a gente notar a diferença. Ó. Primeiro harmônico era F igual a L. Aqui eu troquei, né? É F igual a V sobre L. Ninguém me falou nada. Aqui, ó. Porque o F passa multiplicando. Eu tinha visto, só que eu tava tentando entender. Eu até soltei espaço no meu caderno. Tô aqui, uai, gente. Eu fiz alguma coisa errada. O que o Abud fez aí, né? Ali é trocado. Porque o F passa e tal, vai ficar V, para botar de azul ali, V sobre L. Então a frequência do primeiro harmônico é V sobre 2Ls. Do segundo harmônico, a frequência é V sobre L. E do terceiro harmônico, a frequência é 3V sobre 2Ls. Então, existe uma fórmula geral, notaram? Olha só. O primeiro harmônico eu multiplico por um número imaginário aqui, ó, que é um 1. Umzão. Aqui um laranja. Aqui, ó. Tá vendo que eu estou multiplicando esse cara por 1? O segundo harmônico, eu estou multiplicando por 2, aquela expressão anterior, ó. Não era V sobre 2Ls? Se eu multiplicar por 2, eu não caio nisso aqui que está em preto? E no terceiro harmônico, eu estou multiplicando por 3. Então, o primeiro harmônico, olha só, existe uma fórmula geral aqui para os harmônicos. É assim, ó. Das cordas.
A frequência N, N é o harmônico que você quer. É N vezes V sobre 2Ls. Onde N é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Qual que é a frequência do primeiro harmônico, Abud? Coloca 1 aqui no lugar. Fica igual ao quê? Igual aquilo lá, ó, primeiro harmônico. O N vale 1, fica V sobre 2Ls. 1 vezes... Segundo harmônico, coloca um 2 aqui. 2, cancela com 2, fica V sobre L, que é o que está em preto aqui. Terceiro harmônico, quarto harmônico, assim por diante. Então, isso aqui é a fórmula geral para essas cordas. Precisa decorar? Acho muito difícil você precisar decorar. Você precisa entender o que eu estou fazendo aqui. Por quê? Se cair no Enem, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui de contar quantos meios comprimentos de onda tem e igualar o comprimento. É esse processo que você tem que saber. Ó. Isso é mais importante do que decorar a fórmula, porque isso aqui funciona para corda, para tubo. Aí, gente, se você for decorar fórmula por fórmula, olha só o que você vai ter que decorar. Corda vibrante, tubos sonoros abertos em uma extremidade, abertos em duas extremidades e fechados em duas extremidades. Não dá, são 5 fórmulas diferentes. Então, você vai sempre contar quantos meios comprimentos de onda existem ali e você vai fazer esse processo. Eu garanto para vocês que é mais fácil do que ficar... É lógico, isso aqui você tem que saber, ó, de cor e salteado, que é a equação fundamental do ondulatório. Certo? Dúvidas aí em como eu cheguei nessas coisas? O processo é mais importante que o resultado final, nesse caso. Dúvidas? Tranquilo? E então, vou mostrar para vocês agora um tubo sonoro. Só um segundo. Achei. Ó, barulho chato, né? O que o cara fez? Ele colocou isopor para mostrar o deslocamento do ar ali dentro. Porque como o ar vibra para cima e para baixo, ele empurra os isopores para essa região que não está vibrando. Então o isopor está sendo empurrado e ele vai ficar depositado onde tem nó. Olha que bacana. Então esse ponto onde as bolinhas de isopor estão depositadas são onde são os nós de vibração. É uma maneira de você visualizar o ar, né, vibrando. Ó, aí vai mexendo na frequência, ó. Aí bagunça tudo, ó. A hora que ele aumenta a frequência, elas vão se deslocando. E criando as ondas estacionárias. Olha que bacana. Aqui ele achou outra frequência harmônica. Bacana demais, né? Ó, essa frequência aqui... Espera aí. Tem mais nós de vibração do que essa primeira, ó. Tá vendo, ó? Então, esse som é mais baixo, mais grave que esse. Então você consegue ver através disso, né, através dessas bolinhas de isopor, a ressonância do ar ali dentro. Vou mudar o compartilhamento aqui agora e a gente vai trabalhar com os tubos.
Sumiu meu trequinho, peraí. Achei. Então, aqui, ó. E aí você tem, quais são os instrumentos que funcionam com tubo sonoro? Com corda tem uma porrada, né? Piano é instrumento de corda, violão é instrumento de corda, harpa é instrumento de corda, cavaquinho, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, guitarra, tudo isso aí são instrumentos de corda. Instrumentos de sopro são todos funcionando de acordo com os tubos sonoros. Flauta, trompete, trombone, tuba, oboé, clarinete, uma porrada de instrumento aí diferente, todos funcionam com esse princípio da ressonância do ar lá dentro dos tubos. Tá? Então, aqui você vai ter um tubo sonoro e ele tem várias opções. Ele pode ser aberto em uma extremidade e fechado em outra, ou ele pode ser aberto nas duas extremidades. Então vamos começar com esse aberto nas duas extremidades. Aqui, gente, nós vamos falar do deslocamento de dentro do tubo. Tá? Então, deixar isso aqui copiado, para quando a gente desenhar mais. Como é o ar que está deslocando para cima e para baixo, para frente e para trás, quando for uma extremidade aberta, não sei se vocês vão gravar, ó. Uma extremidade aberta sempre vai ser um máximo de vibração. Ou seja, essa extremidade aberta, ela vai ser sempre uma crista ou um vale. Se for uma extremidade fechada, vai ser sempre um mínimo de vibração. Porque se tiver uma parede aqui, ó, se isso aqui fosse fechado assim, ó, como que o ar vai vibrar para frente e para trás? Para cima e para baixo? Não tem como. É uma extremidade fechada. Então, extremidade fechada é mínimo de vibração. Beleza, a partir disso, o que a gente precisa saber? O comprimento do tubo, sempre. Comprimento, letrinha L. Eu preciso saber a velocidade do som no ar. A velocidade do som no ar, ela depende da temperatura do ar, da pressão do ar, da densidade do ar. Você vai decorar? Lógico que não. Você vai esperar o exercício te dar. Cada exercício vai te dar um valor. Quais são os mais comuns? Bom, vejo muito falar em 340 metros por segundo e vejo muito falar também em 320 metros por segundo. São os mais comuns. Não quer dizer que você vai adotar isso como regra, não. Se o exercício mandar você usar 307,83, você vai usar. Tá? Então, usa o que te der. Os mais comuns são esses. Em nenhum momento você vai ter que decorar isso. O exercício que não te der isso aí vai mandar você calcular de alguma forma. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com um tubo aberto. Nós vamos trabalhar com tubo aberto em duas extremidades e tubo fechado em uma das extremidades, que são os mais comuns. Aí vocês pegam um jeito, se precisar, vocês vão construir vocês mesmos a equação. Então, vai ser um tubo aberto nas duas extremidades. Aí, gente, é esquisito mesmo como que funciona isso, porque se ele é aberto nas duas extremidades, eu tenho que ter
um máximo de vibração aberto, né? Um máximo de vibração nas duas extremidades. Então, olha só. Eu tenho que ter um máximo aqui e um máximo aqui. Então, o que que eu faço? Eu divido o tubo ao meio e eu vou ter isso aqui, ó. Ah, é, cores diferentes para ficar. Então, olha só. Uma hora o ar vai estar assim, ó. Outra hora ele vai estar assim. É como se eu tivesse metade. Olha só, o que que seria uma crista toda? Uma crista toda seria desse ponto aqui até aqui, ó. Então, aqui, ó, o que que eu tenho? Desse ponto, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, se pudesse, se coubesse dentro do tubo, eu teria meio comprimento de onda. Só que o que está cabendo dentro do tubo? Metade de uma crista ou metade de um vale, porque se eu tivesse um vale todo, ele estaria vindo até aqui, ó. Então eu tenho metade de uma crista aqui, metade de um vale aqui embaixo. Tá vendo, ó? Então aqui eu tenho metade da metade, um quarto de onda. De cá, o que que eu tenho? Mais um quarto de onda. Um quarto mais um quarto é meia onda. Dentro de um comprimento L. Então, o primeiro harmônico de um tubo aberto nas duas extremidades, ou, né? Primeiro harmônico ou modo normal. Ele acontece quando eu tenho, olha só, o processo é o mesmo, galera. Eu conto quantas ondas existem ali dentro e igualo ao comprimento do tubo. Eu não tenho lambda sobre 4 mais lambda sobre 4, ou seja, eu tenho lambda sobre 4 dentro do comprimento L. Lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 é lambda sobre 2, dentro do comprimento L. Olha que bacana. Parece com o quê? Ó, faltou 2 aqui. Não parece com aquilo que a gente estava vendo lá na corda? Porque muda o desenho, mas continua sendo a mesma coisa. Eu tenho meia onda vibrando dentro de um comprimento L. Se eu pegar aquela substituição de V igual a lambda F, isolo lambda, lambda é igual a V sobre F, e substituo ali, vai ficar V sobre F igual a 2Ls. Passo para um lado, outro para o outro, o F vai continuar sendo o quê? V sobre 2Ls. Olha que bacana. O primeiro harmônico de um tubo sonoro tem a mesma fórmula de uma corda. Eu acho que o segundo harmônico também vai ter, não concorda? O que vocês acham? Vou só desenhar o segundo harmônico para provar isso, tá? Mas a equação do tubo aberto nas duas extremidades e das cordas, a equação dos dois são exatamente, são iguais, tá? Então, olha só. Vamos desenhar aqui o segundo harmônico num tubo sonoro. Tem que ser aberto nas duas extremidades. Tem que ser máximo aqui, né? Segundo harmônico vai acontecer quando houver isso aqui, ó. Mal desenhado pra caramba, mas dá para entender. Quer ver? Ó.
Eu tenho um nó aqui, um nó aqui. Aqui eu tenho 1/4 de onda. Aqui eu tenho, ficou fora de escala, outro quarto de onda. Aqui eu tenho outro quarto de onda, né? Dividindo aqui ao meio, ó. 1/4 de cá, 1/4 de cá. E aqui eu tenho mais 1/4 de comprimento de onda. Então eu tenho metade de uma crista, metade de um vale, metade de um vale, metade de uma crista. O desenho é diferente, mas a equação é a mesma. O que eu tenho ali no meu segundo harmônico? Eu tenho 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4 lambda sobre 4. Ou lambda igual a L. Se lambda é V sobre F, a frequência do segundo harmônico é V sobre L. Mesma coisa. Então, chegamos à conclusão que cordas vibrantes têm a mesma equação, vibram com as mesmas frequências que os tubos abertos em duas extremidades. Porque se o primeiro harmônico e o segundo harmônico são iguais, não precisa fazer mais, né, gente? Vamos repetir a fórmula para gravar. A frequência é igual a N, frequência N, né, de um harmônico, é igual a N que multiplica V sobre 2Ls. Só que na corda, a velocidade é dada pela equação da tensão dividido pela densidade linear. Nos tubos sonoros, a velocidade é a velocidade do som no ar. E aí eles vão te dar ali o que é. Dúvidas, gente? Essa matéria não é fácil, não. No violão, então, quando o pessoal coloca os dedos em umas partes da corda, eles estão aumentando os nós, que aumenta a frequência, então? No violão, o que acontece? Deixa eu parar aqui e mostrar para vocês. Tirar o microfone aqui, peraí. No violão, se eu boto o dedo, Henrique, eu estou diminuindo o tamanho da corda. Diminuindo o tamanho da corda, eu aumento a frequência, tá? O tipo que barulho seria quando tá criar preenchendo um copo nó de no água. violão? É uma técnica que você encosta na corda e solta. Olha só, essa é a corda solta. Quando eu encosto o dedo e solto, aí eu crio um nó aqui. E ela vibra com uma frequência maior. Tá bom? Tanto é que essa técnica chama harmônico. Então, mas quando você aperta a mesma tecla, você está diminuindo o tamanho da corda e com isso você aumenta a frequência de vibração dela. Mas não é necessariamente um harmônico, não. Isso é tipo, então, o efeito que a gente tá, tipo, enchendo um copo de água, ele vai ficando mais agudo à medida que ele vai chegando perto Isso mesmo. Quando você do vai topo. enchendo um copo d'água, você vai diminuindo o tamanho do tubo vibrante e aí vai ficando mais agudo. Eu falei com vocês uma vez, né, na salinha lá, no nosso curso lá, que antigamente era assim que os frentistas sabiam se o tanque estava cheio ou não. Vocês sabiam disso? Porque antigamente não tinha esse lance da bomba desarmar automaticamente. Você chegava pro cara e falava assim, enche o tanque. Ele ia enchendo. Como que ele sabia quando ele ia parar de encher? Ele botava o ouvido lá para saber se estava chegando perto. Ele sabia o som que fazia quando estava quase cheio. Né? Agora vamos ver o tubo fechado.
em uma extremidade. Então agora aqui, ó, não está aberto mais, agora aqui está fechado. Então ele está aberto numa extremidade e fechado na outra. Ou seja, nessa parte aqui, ó, ele tem que ter um mínimo de vibração. E aqui ele tem que ter um máximo de vibração. Então, dentro de um comprimento L do tubo. O primeiro harmônico vai acontecer assim, ó. Então eu tenho 1/4 de uma crista para cima e 1/4 de uma crista para baixo. E por que que esse tubo é especial para nós seres humanos, galera? O que que vocês veem de semelhante nisso aqui? Com o que que isso aqui se parece no seu corpo? Olha só. Com o que que se parece aqui? Com o meu desenhando mal pra caralho. Com o seu ouvido. O seu ouvido funciona assim, né? Ouvido externo, vulgo orelha, né? Ouvido interno. E aqui é o tímpano, que é uma película que fecha o tubo auricular ali, ó. Então, qual que é o primeiro harmônico? Qual que é a primeira frequência que vai ressoar no seu ouvido? Que vai fazer você ouvir muito maior, muito mais, com maior intensidade, porque essa ressonância aí, ela aumenta a intensidade do som ouvido lá dentro. Primeiro harmônico, modo normal. Aqui, ó, eu tenho lambda sobre 4, porque isso aqui é metade de uma crista, e a crista é metade de uma onda. Então, eu tenho lambda sobre 4 dentro do comprimento do seu tubo auricular L. Então, o lambda, ele teria 4 vezes o comprimento do seu tubo auricular. Vamos supor que tem, sei lá quantos centímetros, deve ter uns 3, 4 centímetros no máximo, né? Você não vai testar isso, né? Porque senão você fura o seu tímpano. Mas deve ter isso. Então, o primeiro harmônico vai acontecer quando a onda tiver, vamos supor que tem 3 centímetros, 12 centímetros de comprimento, que é 4 vezes o comprimento do tubo auricular. Como o lambda, como a gente sabe, né? Que V é igual a lambda F, aquela mesma ladainha, e lambda é igual a V sobre F, a gente substitui aqui, V sobre F igual a 4L. Então, a frequência desse primeiro harmônico, ela vai acontecer quando eu tiver V sobre 4Ls. Né? Segundo harmônico, que pode também acontecer dentro do seu ouvido. Vai acontecer quando eu tiver máximo aqui
mínimo aqui, sempre. Extremidade aberta é máximo, extremidade fechada é mínimo. Então, eu tenho que fazer algo assim, ó. Não, peraí que tá melhorar esse desenho. Aqui, ó. Assim. E assim. Ó. Dessa parte aqui é 1/4 de comprimento de onda, metade da metade. Aqui já tem metade de uma onda inteira, ó que bacana. E esse aqui, gente, é uma fórmula mais esquisita, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Eu vou desenhar primeiro, segundo, terceiro e mostrar para vocês porque que a fórmula é esquisita pra caramba. Porque, olha só, o comprimento do tubo não mudou. Aqui eu tenho lambda sobre 4. E aqui eu tenho lambda sobre 2. Então, né? Lambda sobre 4. Vamos escrever aqui, né? Segundo harmônico. Lambda sobre 4 mais lambda sobre 2. Se você fizer o MMC, né? Vai dar 3 lambda sobre 4 dentro de um comprimento L. Multiplica cruzado, fica lambda igual a 4L sobre 3. O 4 passa multiplicando, o 3 passa dividindo. Pega aquela substituição que a gente já está acostumado aqui. V sobre F igual a 4L sobre 3. Vou finalizar de cá. Ó. Multiplica cruzado. 4L vezes F. 4L vezes F igual a 3V. Então, L vale 3V sobre 4E. Deixa eu ver, a Milena perguntou aqui, como faz para saber a fração que multiplica o comprimento de onda? Você vai contar a fração, Milena, olha só. Vai estar o desenho para você lá no exercício. Então, você vai contar. Você vai lembrar, né, que uma onda inteira, ó, o que é uma onda inteira? Um lambda. Um lambda é esse aqui que eu desenhei, ó. É uma crista e um vale. Então, isso aqui é um lambda. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho metade de uma crista, né? Ó, Isso aqui é metade de uma crista. E a gente sabe que uma crista é metade de uma onda. Então, você vai ter metade da metade, 1/4. O que eu tenho aqui? Meia onda. Então, dentro de um comprimento L, eu tenho 1/4 da onda mais meia onda. O que eu tinha aqui, nesse ponto? Ó? Eu só tenho 1/4 de onda, porque nem uma crista inteira eu tenho. Eu tenho metade de uma crista, e a crista é metade de uma onda, então tem 1/4. Vou salvar aqui e abrir o outro para você ver a diferença. Para não perder. Aqui, ó. Não abri o outro, o anterior. O que eu tinha aqui, ó? Olha a diferença. Aqui eu tenho 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Então tem 4/4. Tá vendo? Vamos pegar o outro. O que eu tinha aqui? Aqui eu tinha 1/4,
mais 1/4. Então, você vai identificar através do desenho que vai estar no exercício a fração que você vai multiplicar, que você vai igualar o comprimento do tubo. Tem que estar o desenho lá para você. Tá? Através do desenho, você conta quanto de onda tem lá dentro, lembrando, né, que a onda inteira sempre é composta por uma crista e um vale. Então, isso aqui vocês vão lembrar, vou ficar repetindo até vocês decorarem. Uma crista mais um vale é uma onda inteira. Então, metade de uma crista é 1/4 da onda. Metade de um vale. Então, aqui, ó, você pode dividir ela em quartos de ondas ou metades de uma onda, né? Ah, beleza, ainda bem que você está entendendo, então. Certo? Então, você vai contando aí, ó. Muito mais fácil do que decorar. Decorar os negócios, decorar cada fórmula. Você monta a sua própria fórmula se você tiver entendido isso. Certo? Então, ó, vou desenhar só mais um. Que aí vou desenhar e aí vou mostrar para vocês. Que é o tubo fechado, mas agora o terceiro harmônico dele para mostrar a fórmula. Como que é o terceiro harmônico? Vou desenhar, aí a gente vai contar juntos essa onda aí. Ó, então aqui está o tubo fechado numa extremidade. O que que eu tenho aqui, ó? Metade de uma crista. Ah, metade de uma crista é 1/4 de onda. O que que eu tenho aqui? Uma crista inteira. O que que eu tenho aqui? Uma crista inteira. Eu sei que uma crista inteira é meia onda. Então, o meu terceiro harmônico é lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 é um lambda, né? Lambda sobre 2 mais lambda sobre 2, mais 1/4zinho que sobrou aqui. Dentro de um comprimento L. Tá? Então, aqui eu tenho meia onda, aqui mais meia onda, somei tudo, deu uma onda inteira mais 1/4. Ou seja, 5 lambda sobre 4 igual a L. Né? 4 vezes lambda mais lambda dá 5 lambda sobre 4 é igual a L. Multiplica cruzado. Quatro passa multiplicando, 5 passa dividindo. Nós já sabemos de cor que o lambda vale V sobre F. Igual a 4L sobre 5. Multiplica cruzado, fica 5V, ó, 4L igual a 5V. 4LF, né? Então, você vai passar agora o 4L dividindo. Vamos lá, ó. O que era o primeiro harmônico mesmo? O primeiro harmônico era V sobre 4L. Segundo harmônico, a gente descobriu que era 3V sobre 4L. E acabamos de ver que no terceiro harmônico, a gente tem 5V
sobre 4L. Qual que é a fórmula do quarto harmônico? Teste de QI do BuzzFeed. Qual que é a fórmula do quarto harmônico? Abra o microfone e me fala. Compara elas e acha um padrão. Nós somos seres humanos. Nosso cérebro é especialista em descobrir padrões. Isso que nos torna melhores, cientificamente falando, que as outras espécies. Vocês estão com vergonha ou vocês não viram? 1, 3, 5, 7. Qual que é a fórmula do quinto harmônico? 9. 9. Vou aumentando de 2 em 2. Números primos, né? Números ímpares, desculpa. Então, a fórmula geral, quando o tubo é fechado em uma das extremidades, é a frequência do primeiro, segundo, número n de harmônicos. É 2n menos 1, que multiplica V sobre 4L. Por que 2n menos 1? Porque 2n menos 1 dá sempre ímpar, tá? Então, o n é 1, 2, 3, 4. Coloca aqui para você ver, ó. N igual a 1, primeiro harmônico. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Cai ali. Ah, qual que é do segundo harmônico? O número aqui representa o harmônico. 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Ó. Tá vendo? Terceiro harmônico. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Quarto harmônico. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Beleza? Então a fórmula geral é essa esquisitona aí. Você vai ficar decorando isso aí? Não, muito mais fácil você aprender a contar as ondas, igual eu ensinei, e igualar ao comprimento do tubo. É mais inteligente, porque ficar decorando as coisas, se você esquece, ferrou, né? Aqui não, aqui dá para você conseguir raciocinar em cima disso ainda, se precisar. Certo? Certo. Dá um exemplo aqui para vocês tentarem fazer. Só para eu dar um refil ali na minha água. Vamos lá, quero que vocês tentem fazer. Deixa eu só encher minha garrafinha de água e já volto. Vocês estão vendo, né? Que aqui eu coloquei uma porção de água, se eu tenho um cilindro, aí eu quero saber, pode chamar isso aqui do que você quiser, pode chamar de altura X, tá? Quais são as alturas ali para os harmônicos gerados no tubo ao lado. Pode ser primeiro, segundo, beleza? Já volto. Isso.
Então, primeira coisa, né? A altura x, né? É 50, né? Tipo assim, se eu tiver aqui a altura total do tubo é 50, né? Então a altura que vai vibrar, aqui, ó, é 50 menos x. Esse é o nosso comprimento L, né? O comprimento do tubo que vai vibrar. Certo? Primeira coisa. Então o L, ó, L, que é onde o ar vai vibrar. Então, por exemplo, o primeiro harmônico de vibração desse tubo é esse aqui, ó. Porque ele é fechado em uma extremidade. Então, o primeiro harmônico de vibração, vamos supor que eu não sei a fórmula de cor, mas eu sei que aqui é aberto, então tem que ser um máximo, e aqui é fechado, então tem que ser um mínimo. Ou seja, esse L, que é o comprimento da vibração, é o tamanho total menos a altura do líquido, 50 menos x. E dentro desse L, o que eu tenho no primeiro harmônico? Eu tenho 1/4 de comprimento de onda. Lambda sobre 4 dentro do comprimento L. Se fosse o segundo harmônico, né? Segundo harmônico eu não teria aquilo ali. Vou fazer de outra cor aqui. Segundo harmônico seria aquele que é assim, né? Ó. Tipo isso aqui, ó. Dá para entender. Segundo harmônico é isso aqui, não é? Que a gente já desenhou. Lambda sobre 4 mais metade. Então seria lambda sobre 4 mais metade dentro do comprimento L. Aí eu vou chegar, né? Se eu fizesse isso aqui, eu ia chegar lá naquela equação que a gente já deduziu e tal, que é a equação para o tubo aberto em uma extremidade, onde a frequência N de vibração é 2N menos 1, que multiplica V sobre 4L, certo? Então, essa aqui, se você não soubesse, você poderia deduzir, fazendo essa contagem de ondas e tal. Como a gente deduziu há poucos minutos atrás, eu já vou usar ela. E o L é 50 centímetros menos x. Só que aqui eu coloquei em metro por segundo, né? Então, para eu não errar, é 0,5 menos x. Então, as frequências de vibração seriam Fn igual a 2Ns menos 1, que multiplica V sobre 4, que multiplica 0,5 menos x. Eu quero saber o x, né? Opa, coloquei errado ali. Eu quero saber quanto vale esse x. Então eu vou multiplicar, vou tentar isolar esse x aí. Isso é o que importa para mim agora. Tá? Então, 4 que multiplica, vamos colocar assim, Fn igual a 2N menos 1, que multiplica V, dividido por 2 menos 4x. Vou passar esse termo todo para o lado de lá. 2 menos 4x igual a 2N menos 1 sobre V, dividido pela frequência N. Então, seria 4x menos... Vou colocar aqui... vou tentar menos 4x igual a esse termo todo. Ficaria um... Esse aqui é tipo a questão do ITA, tá? Milena que gosta desse trem. Né, Milena? Dividido por Fn menos 2. Aí eu vou multiplicar tudo por menos 1. Diminuir isso aqui. O Abud, no caso, se fosse um exercício assim de vestibular, normalmente eles te perguntariam qual a altura em, vamos supor, no terceiro harmônico. Tipo isso mesmo. Ok. Aqui, aí você acha, tá lá, né? Aí você ia colocar assim. Aqui eu vou multiplicar tudo por menos 1. Opa, ficaria 4x igual a
menos isso mais isso vai ficar 2 menos 2n menos 1 vezes v. Aí vamos ver, vamos colocar aqui como se fosse um exercício de vestibular, então como se fosse os harmônicos, não, para o, vou colocar aqui, assim, ó, para o segundo harmônico. Segundo harmônico gerado ali. Fica menos chato de fazer. Tá chato pra caramba. Então, 2 menos isso aqui dividido por... se fosse segundo harmônico era muito mais fácil. Não precisava fazer essa porcaria toda aqui, não. Tá, mas vamos achar a fórmula geral aqui. Dividido por Fn. Passo 4 dividindo. 2 sobre 4 é meio. Tinha que dividir todos os termos, né? De tudo por 4. Menos 2n menor, que devia ter inventado a coisa menos chata. Então aqui tá as alturas em função do harmônico, né? Bem chatinho. Se fosse o segundo harmônico, o que eu faria? Eu viria aqui, ó, a frequência do segundo harmônico. O que seria? 2 que multiplica 2 menos 1, vezes a velocidade, que é 340, dividido por 4L, né? Aí o L seria... se bem que eu teria... não tem que mexer nisso aqui tudo mesmo. Foi mal, gente. Eu feito um exercício mais fácil. Que aqui complicado pra caralho. Vamos fazer alguns da lista, que eles são mais fáceis que isso, tá? Isso aqui é uma invenção da cabeça da Butch que não soube dosar a dificuldade. Foi mal. Vamos pegar uma aqui da nossa lista que eu mandei para vocês. Deixa eu abrir ela aqui. E falar nisso, o que vocês estão achando dos exercícios da lista? Eles estão fáceis, estão difíceis, estão no nível bom? O que vocês estão achando, pessoal? Para mim, estão no nível bom. Não tá nem fácil, nem difícil? Como é que você tá? Tá com questão fácil com questão difícil. Eu tô tentando mesclar. Aí, então, tá certo. Tá bom. Tentando mesclar, né? Porque se colocar só fácil, não adianta, né? Se colocar também só difícil, não adianta. Que aí vocês não conseguem Agora, essas matérias que são mais difíceis, essa parte de ondas. Onda estacionária, tranquilo. onda estacionária é mais difícil mesmo. O que vocês estão achando do Skype? É a mesma coisa também? Ele tá bem parecido com o Zoom em si. Questão de funcionalidade. Eles melhoraram ele. A única coisa que não vai ter, olha só, por exemplo, aqui no Zoom eu poderia pegar e escrever em cima do PDF. O Skype não tem isso. Então o que eu vou ter que fazer no Skype? Eu vou ter que, por exemplo, selecionar a questão 1, mas não tem muito. Mas por que você não quer mais dar aula no Skype, no Zoom? O Zoom eu preciso pagar para dar aula nele, né? E ele tá ficando caro, Gabriela. Até cortando? Como assim, cortando? Não, tô falando tem a tolerância de 40 minutos e tal. Não, eu posso ficar entrando toda vez de 40 minutos, mas fica chato, não? Né? E o Zoom ele custa $25 por mês para você usar. Então tá ficando e mais IOF, então tá ficando tipo 125 vezes 6, tá quase R$6, R$150 para usar. Estão aproveitando. É porque eles não traduziram pro real, né? Tipo isso assim. Alguém tá tentando falar e falou que o microfone não tá funcionando? Quem que é? Então vamos pegar a primeira aqui, que é do IME, tá? Considerando as figuras 1 e 2 acima, e com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. Milena,
que você arrumou aí? Bugou o microfone? Pra mim você tá muda, viu? Ah, não, agora você não tá muda mais não. Você não tá conseguindo falar? Será que não tem outro aplicativo usando o seu microfone, não? Vamos lá, ó. Afirmação 1. As ondas sonoras são ondas mecânicas, ok, são. Longitudinais, também, que necessitam de um meio material para se propagarem, como representado na figura 1. Certinho, né? É uma onda de compressão, rarefação, compressão, rarefação e assim por diante. Ok. Afirmação 2. Uma onda sonora propagando-se em um tubo sonoro movimenta as partículas do ar no seu interior na direção transversal, como representado na figura 2. Isso aqui que a gente representa, gente, que eu desenhei para vocês o tempo todo, é uma representação esquemática. É como se eu estivesse mostrando para vocês onde eu tenho maior pressão, menor pressão, maior pressão, menor pressão. Mas a onda sonora, ela é uma onda longitudinal. Então, essa representação que a gente faz aqui, ó, de máximos e mínimos, é uma representação de pressão. Aqui eu tenho uma pressão máxima. Nesse ponto aqui, eu tenho esse ponto que é o nó, eu tenho uma pressão mínima. Ou você pode pensar em deslocamento. Deslocamento mínimo, deslocamento máximo, tá? Mas não é transversal. A afirmação 2, ela movimenta as partículas na direção longitudinal. Onda sonora é uma onda longitudinal. Então, aquela representação aqui que a gente faz, ó, é a representação de pressão dentro do tubo sonoro. Afirmativa 3. Os tubos sonoros com uma extremidade fechada, como representado na figura 2, podem estabelecer todos os harmônicos da frequência fundamental. Eu não entendi isso aqui que está querendo dizer. Espera aí, vamos pensar. Podem estabelecer todos os harmônicos da frequência... Ah, pode, é. Depende. Ele está falando que por todos os harmônicos subsequentes da frequência fundamental. A gente viu que a frequência fundamental é aquela que é V sobre 4L. Eu posso, a partir desse, pegar o 3V sobre 4L. Eu posso pegar o 5V sobre 4L e assim por diante. Então, sim. Então, é correta. Essa aqui está errada, né? Então, é a afirmativa 1 e a afirmativa 3 apenas. Certo? Alguma dúvida nessa? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Obrigado. Gabriela, você preferiu o Zoom ou é só porque seu computador estava com dificuldade mesmo? Por isso você está perguntando. Não, é só porque o Zoom eu tenho celular, né? E o Skype não. E geralmente minha irmã usa mais o notebook, sabe? Ela assiste as aulas dela aqui. Aí eu tenho mais Por quê? dificuldade de acessar o computador do que o celular. Só por isso, mas aí Mas, e se aquele você lance lá? resolver... Hã? E o lance lá que eu te falei do Drive? Por que você não instala o Drive, manda suas fotos para lá e libera memória? A eu sou negação com esses trem de tecnologia, sabe? Eu apoio muito. Ah, não, mas é facinho. Depois eu te explico como é que faz. Eu tô precisando, porque meu WhatsApp direto para de funcionar por causa de memória. Ah, tá. Será que é memória RAM do seu celular? Tá antigo? Qual que é o seu? O meu é o iPhone 6. Só que ele é Ah, só de 16 GB, sabe? Então, eu acho que até a Apple já tá querendo que eu me livre dele. pode ser. E eles fazem isso de propósito, né? Você sabe, né? Eles vão deixando Sei. os iPhones mais lentos mesmo. Tipo, por exemplo, Netflix nem tem mais no meu celular. Eu Não, aí não é consigo pai. mais baixar.
É por isso que eu não curto iPhone, você é meio que forçado a mudar e tal. Eu prefiro os Androids mesmo. Ah, mas a Apple que lute, porque eu vou continuar com o meu até eu não aguentar mais. Pô. Mas depois experimenta um Androidzinho pra você ver, você vai gostar. É mais barato, melhor também. Só a câmera que não é tão boa quanto a câmera do iPhone. Pois é, eu Mas já tive, eu acho que ele travava muito, sabe? Antes do iPhone eu tinha um Android. A câmera dele era muito ruim e ele travava muito, por isso que eu mas preferi o mudou iPhone. muito. Os Xiaomi estão igualzinho ao iPhone. É, eu ouvi falar bem do Xiaomi mesmo. Eu tenho um Mi 9, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá, ó. A figura a seguir representa um aparato experimental, igual eu mostrei no vídeo para vocês, para demonstração das ondas estacionárias em cordas. O experimento conhecido como gerador de ondas estacionárias é composto por um vibrador, um dinamômetro. Esse dinamômetro aqui é um medidor de força, tá? Ele é um aparato para você medir a força que está sendo aplicada na corda. O vibrador está aqui, né, gerador de vibração. Uma corda e uma base sólida para a fixação do aparato. Sabendo que a corda utilizada tem comprimento L de 1 metro, então o comprimento total dela é 1 metro, e massa igual a 10 gramas. E tá, considerando a onda estacionária registrada no momento em que a foto do experimento foi registrada, e o fato de, nesse instante, o dinamômetro indicar uma força de tensão de 156,25 newtons, a frequência de vibração da fonte é igual a... Ó, o que eu tenho que lembrar aqui? O resto eu vou deduzindo. A única coisa que eu tenho que lembrar aqui é que a velocidade da onda numa corda é a raiz quadrada da tensão, força de tensão, dividido pelo comprimento, pela densidade linear da corda. Densidade linear da corda é a massa, que tem que estar em quilogramas. Então, a massa dessa corda é de 10 gramas, a gente vai passar para quilogramas. Vamos dividir por 1000. Vai ficar assim, né? 0,010 quilogramas. E o comprimento dela é 1 metro. Então, a densidade linear dela é 0,01 dividido por 1, ou 0,01 quilogramas por metro. A força de tensão está aqui. Então, a velocidade de propagação dessa onda nessa corda é 156,25 dividido por 0,01. Quando eu divido por 0,01, é a mesma coisa de multiplicar por 100, né? Então, seria a raiz quadrada de 15.625. Eu não sei mais aqueles métodos de tirar raiz. Se fosse no vestibular, o que eu ia fazer? Se fosse no Enem, eu ia na raça. Né? 15 por 5 dá 3. 6 por 5 dá 1. 12 por 5 dá 2. 25 por 5 dá 5. Deve ter alguma raiz exata. 31 por 5 dá 6. 12 por 5 dá 2. Sobra 2. 25 por 5 dá 5. Aí, ó, já melhorou. Quando você acha um número que você sabe a raiz, né? Se você achou um número que você sabe a raiz, né? Ó, aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 625. Então, 5 ao quadrado pula para fora da raiz, vira 5. Raiz de 625 é 25. Então, a velocidade é 5 vezes 25, 125 metros por segundo. Certo? Essa é a velocidade. Agora eu vou contar. Deixa eu colocar outra cor aqui. Ó, meio, mais meio, mais meio. 1, 2, 3 meios comprimentos de onda. Dentro do comprimento L, de 1 metro. 2 vezes 1, 2. Então, 3 lambda é igual a 2. Lambda é igual a 2 sobre 3.
Ou seja, o comprimento de onda dessa onda é 0,67 metros. Se a velocidade, eu nem preciso pensar naquelas fórmulas, tá vendo? Se a velocidade é 125 e o comprimento de onda é 0,67, matei a questão. Quanto que é a velocidade? 125. Comprimento de onda? 0,67. Então a frequência é igual a 125 dividido por 0,67. É uma questão difícil? É, porque você tem que fazer um tanto de coisa. Mas a única fórmula que eu decorei, né? Essa aqui não conta, tá, gente? Essa fórmula aqui, a gente acaba internalizando ela, de tanto que a gente usa essa fórmula aqui, né? Vinho lamber ferida, vaca lambe farinha, um tanto de coisa diferente. 125 dividido por 0,67 sei lá, agora eu vou fazer na conta não, porque nosso tempo está esgotando e precisa não cansar demais. Dá 125 dividido por 0,67, 186,56 Hz. Letra D de dado. D. Certo? Certo. Tá vendo? Não precisa ficar decorando aquelas equações lá, você sabe, mas você tem que contar as ondas. Ó. Contei meia onda, mais meia onda, mais meia onda. E assim por diante. Dúvidas ou não? Nenhuma. Então, beleza. Ó, deixem Sim, é bem mais fácil fazer. É muito mais fácil. Deixem a 4 por último da lista, tá? A 4 é a mais difícil. Porque é do ITA? Eu ainda não vi o exercício. Deixa eu ver, a 4 eu fui resolver, ela demorou, é da EPICAR. Essa... E a 10 ela é legal porque ela envolve efeito Doppler. Eu coloquei ela só para vocês obrigarem vocês a lembrar da aula passada. Então a 10 envolve efeito Doppler e envolve essa contagem de ondas que a gente faz aqui. Tá bom? Beleza. Então, vou mexer aqui, editar a gravação, ver como é que fica. Tomara que fique bacana também, igual a gravação do Zoom. E, Gabriela, é só um teste, tá? Se precisar, se vocês não tiverem gostado, a gente volta pro Zoom também. Não, pra mim tá tranquilo. Se você começar a dar aula aqui pra mim, também tá tranquilo. Aí eu marco um horário, que esse horário fica fixo pra assistir aula pelo computador. Eu vou ver também com o Igor, que a gente vai começar aquela salinha online, né? Às vezes a gente paga um usuário do Zoom, que a gente usa para tudo, aí sai barato, aí rola, né? Tem que ver o Skype, como é que ele vai ficar e tal, mas eu não sei, o Zoom eu já estou mais acostumado com ele, mas eu não vi diferença nenhuma não, né? As funcionalidades são as mesmas. Vamos ver como é que fica a gravação, se a gravação ficar boa, dá para usar o Skype, mas se ela ficar ruim, aí eu não vou querer usar não. Beleza? Beleza. Beleza. Então, até quinta-feira, tá bom, gente? Pra gente tirar a dúvida dessa lista. Então, tchau pra vocês. Tchau. Falou, galera. Obrigada. Falou. De nada, gente. Valeu Até pela mais. aula. Valeu. Obrigada, Bud. Tchauzinho.